A história de Abraão. Abraão é uma figura central na tradição judaico-cristã e islâmica, reverenciado como patriarca de muitas nações. Sua história, narrada na Bíblia, é uma das mais significativas e detalhadas, oferecendo lições sobre fé, obediência e a relação entre Deus e a humanidade. Abrão nasceu em Ur, dos Caldeus, uma antiga cidade localizada na Mesopotâmia, atualmente no sul do Iraque. Ele era filho de Tera e teve 3 filhos, Abrão, Naor e Harã. A Bíblia não nos dá muitos detalhes sobre sua infância ou juventude, mas sabemos que ele cresceu em uma sociedade profundamente pagã, onde a adoração a múltiplos deuses era comum. A vida de Abrão começou a ganhar destaque quando Deus o chama, conforme narrado em Gênesis 12. Deus disse a Abrão: "Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção." Com fé inabalável, Abrão obedeceu ao chamado divino e partiu com a sua esposa Sarai, seu sobrinho Ló e todos os bens e servos que tinha adquirido em Harã. Eles viajaram para a terra de Canaã, onde Deus prometeu dar aquela terra à descendência de Abraão. Uma das primeiras grandes provações de Abrão ocorreu quando uma fome severa atingiu Canaã, obrigando-o a descer ao Egito em busca de alimento. Temendo pela sua vida, ele pediu a Sarai que dissesse que era sua irmã e não sua esposa. Faraó, atraído pela beleza de Sarai, tomou-a para seu palácio. No entanto, Deus interveio, infligindo pragas na casa do faraó. Quando este descobriu a verdade, devolveu Sarai a Abrão e ordenou que ele deixasse o Egito. De volta a Canaã, os rebanhos e servos de Abrão e Ló cresceram tanto que a terra não podia suportá-los juntos. Para evitar conflito, Abrão sugeriu que se separassem. Ele deu a Ló a escolha da terra, e Ló escolheu as férteis planícies do Jordão, estabelecendo-se em Sodoma. Abrão, por sua vez, permaneceu em Canaã, onde Deus renovou sua promessa de dar aquela terra a seus descendentes. Um dos eventos mais marcantes na vida de Abrão, Deus apareceu a ele e fez um pacto, prometendo que ele seria pai de muitas nações. Apesar da promessa de Deus de uma grande descendência, Sara ainda não tinha filhos. Desesperada, ela ofereceu sua serva Agar a Abraão, para que tivessem um filho através dela. Agar deu à luz a Ismael, mas a tensão entre ela e Sara levou Agar a fugir para o deserto. Deus, no entanto, enviou um anjo para confortá-la, prometendo que Ismael também seria pai de uma grande nação. Quando Abraão tinha 99 anos, foi a aliança que Deus fez com ele, conhecida como Pacto da Circuncisão. Como sinal dessa aliança, todos os homens da casa de Abrão, incluindo ele próprio e seu filho Ismael, foram circuncidados. Foi também neste momento que Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, que significa pai de multidões, e Sarai para Sara, que significa princesa. A promessa de Deus de um filho legítimo para Sara e Abraão foi finalmente cumprida quando Sara, aos 90 anos, deu à luz a Isaque. O nascimento de Isaque foi um momento de grande alegria e confirmação da fidelidade de Deus às suas promessas. No entanto, a história de Abraão não estaria completa sem o relato de uma das maiores provas de fé de sua vida. Deus ordenou que levasse seu filho Isaque ao monte Moriá e o sacrificasse como oferta queimada. Esse pedido deve ter sido devastador para Abraão, mas ele demonstrou uma fé inabalável. No caminho, quando Isaque perguntou onde estava o cordeiro para o sacrifício, Abraão respondeu: "Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho." No momento crucial, quando Abraão estava prestes a sacrificar seu filho, um anjo do Senhor o interrompeu, dizendo que Deus tinha visto sua fé e sua obediência. Abraão encontrou um cordeiro preso pelos chifres em um arbusto e o sacrificou no lugar de Isaque. Após essa prova de fé, Deus reiterou suas promessas a Abraão, garantindo-lhe que sua descendência seria tão numerosa quanto as estrelas do céu e a areia da praia. Abraão teve muitos outros encontros e experiências notáveis ao longo de sua vida. Um desses eventos foi a destruição de Sodoma e Gomorra, cidades conhecidas por sua perversidade. Abraão intercedeu por Sodoma, pedindo a Deus que poupasse a cidade e houvesse pelo menos 10 justos nela. Infelizmente, a maldade de Sodoma era tão grande que não havia nem mesmo 10 justos, e a cidade foi destruída.
No entanto, Ló e suas filhas foram salvas. A morte de Sara foi um momento de grande tristeza para Abraão. Ela faleceu aos 127 anos e Abraão comprou um campo com uma caverna em Macpela, perto de Hebrom, para sepultá-la. Este local tornou-se o túmulo da família de Abraão. Outro evento significativo foi o nascimento de mais filhos após a morte de Sara. Abraão casou-se novamente com Quetura e lhe deu 6 filhos: Zinrã, Joquissã, Medã, Midian, Esbaque e Suá. Embora seus filhos também fossem abençoados, a herança principal foi dada a Isaac, o filho da promessa. Isaac cresceu e eventualmente se casou com Rebeca, continuando a linhagem que Deus havia prometido a Abraão. No judaísmo, Abraão é visto como o primeiro dos patriarcas e o fundador do povo judeu. Ele é um modelo de virtude e fé, e suas ações são comemoradas em muitas tradições e festividades judaicas. No cristianismo, Abraão é frequentemente citado no Novo Testamento como um exemplo de fé justificadora. O apóstolo Paulo destaca a fé de Abraão como um modelo para os cristãos, enfatizando que ele foi justificado pela fé antes da circuncisão e da lei de Moisés. No islamismo, Abraão é considerado um profeta e amigo de Deus. Abraão é, portanto, uma figura unificadora e transcende divisões religiosas. Sua vida e seus ensinamentos continuam a inspirar milhões de pessoas em todo o mundo. Sua história nos lembra da importância da fé, da obediência e da confiança nas promessas de Deus, independente das circunstâncias. Abraão é lembrado não apenas por suas realizações, mas também por sua humanidade. Ele teve dúvidas e cometeu erros, como quando mentiu sobre sua esposa no Egito e quando aceitou a sugestão de Sara para ter um filho com Agar. No entanto, sua disposição a seguir a Deus, mesmo em face de grandes desafios, mostra uma fé profunda e resiliente. A vida de Abraão é cheia de altos e baixos. É uma poderosa narrativa sobre a jornada de fé. Ele é um exemplo de como a obediência a Deus e a confiança em suas promessas podem transformar vidas e impactar gerações. Através de Abraão, aprendemos que a fé não é a ausência de dúvida, mas a escolha de confiar em Deus apesar das incertezas. Abraão morreu aos 175 anos de idade. Segundo a Bíblia, especificamente no livro de Gênesis, capítulo 25, versículos 7 e 8, lemos: Estes, pois, são os dias dos anos da vida de Abraão, que viveu 175 anos. Abraão expirou e morreu velho e farto de dias, e foi reunido ao seu povo. A história de Abraão não termina com sua morte. Sua linhagem continua a se expandir e cumprir a promessa divina. Isaac teve 2 filhos, Esaú e Jacó. Jacó, cujo nome foi mudado para Israel, tornou-se o pai das 12 tribos de Israel. A influência de Abraão também se estendeu a outras nações através de seus filhos, com Agar e Quetura. Em resumo, Abraão é uma figura icônica, cuja vida foi marcada por momentos de profunda fé e desafios. Sua história, narrada com detalhes e profundidade na Bíblia, oferece lições valiosas sobre a natureza da fé e do compromisso com o divino. Abraão não apenas estabeleceu uma linhagem física, mas também uma linhagem espiritual e continua a influenciar e guiar muitas pessoas até hoje. Sua vida e legado são testamentos da duradoura importância da fé e da obediência a Deus.